Olá pessoas eternas, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e no vídeo de hoje a gente vai abordar sobre a questão da adoração. Você realmente é um adorador ou você é uma pessoa que ainda pratica inconscientemente a idolatria? Então no vídeo de hoje você vai entender esses princípios espirituais e vai identificar se você é realmente um adorador em espírito e em verdade de Deus ou se você é uma pessoa que ainda pode ter resquícios de idolatria em seu coração. Sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos. Mas vem o tempo e agora é quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque verdadeiramente o Pai busca tais adoradores. Então no vídeo de hoje você vai entender o que é que significa realmente ser adorador. Muitas pessoas têm ainda essa dúvida e com base nesse vídeo você vai ter a capacidade de se autoavaliar e identificar se você se enquadra no verdadeiro adorador. Então esse termo verdadeiro já indica que pode ocorrer pessoas que adoram Deus falsamente, ou se você realmente é um adorador verdadeiro, genuíno, puro, que Deus tanto procura. Então no vídeo de hoje vamos abordar esse tema de modo bem objetivo e eu convido você a ficar até o final. Antes da gente dar continuidade ao vídeo, te peço uma única coisa: se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais materiais semelhantes a esse e mais, lógico, outros materiais ligados à leitura. Inclusive aqui no canal tem um quadro chamado Leitura é Vida, no qual geralmente eu faço alguns resumos de alguns livros e coloco aí em pauta para a gente crescer espiritualmente, vocês identificarem se aquele livro pode acrescentar algo à sua vida espiritual e vocês avançarem aí na vida cristã. Vamos ao vídeo. Quando a gente fala de adoração, a gente fala de devoção plena a Deus. Adorar significa reconhecer Deus em todos os seus caminhos. É um estilo de vida correto, pleno, que agrada o coração do Pai. Mas em termos de nova aliança, isso vai muito mais além de andar corretamente. Adorar a Deus envolve uma ação espiritual de conexão direta ao Pai por meio do Espírito Santo de Deus a partir do novo nascimento. Então, na nova aliança, Jesus já apontava sobre uma nova espécie de adoradores, no qual ele seria o primeiro deles, no qual adoraria o Pai em espírito e em verdade. Em João 4, quando Jesus está conversando com aquela mulher no poço de Samaria, ele afirma para ela que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E que, em verdade, a hora já chegou, que esses adoradores, incluindo ele mesmo, já estariam nessa prática espiritual conjuntamente com o Pai. Então veja, a adoração está no coração de Deus. Mas a idolatria é o oposto da adoração. A idolatria é tudo aquilo que tira o foco de Deus e coloca acima do nome dele, acima da soberania dele, aquilo como sendo algo ansiado, algo que se é desejado acima do próprio Deus. Então a idolatria é uma oposição, é uma força contrária à verdadeira adoração que Deus tanto procura. Biblicamente a gente sabe que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. Mas a questão da adoração para Deus é tão séria e tão almejada que biblicamente é a única coisa que a palavra respalda que Deus na verdade busca. Na verdade, uma das coisas, ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A palavra também fala que ele sonda, ele coloca os seus olhos pairando sobre a terra, buscando aqueles que o temem. Então existem determinadas coisas que Deus busca, e uma delas são verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ora, quando a gente faz a análise de João 4, a gente vê que Jesus se encontra com a mulher de Samaria. Biblicamente e historicamente, a gente sabe que os judeus, eles não se davam tão bem com os samaritanos. O próprio texto bíblico, quando vocês lerem na íntegra, vocês vão perceber que a conversa ou o diálogo de Jesus com aquela mulher não é tão amistoso. Por isso que sempre toda a Bíblia tem aquele colchete ou parênteses falando porque os samaritanos não se dão bem com os judeus, Então, basicamente, quando Jesus inicia esse diálogo com essa mulher lá no poço de Samaria, certamente aquele diálogo não foi tão amistoso. Mas nesse contexto, Jesus ele vai buscar água, ele está com muita sede, é pleno meio-dia, E Jesus ele está lá no poço samaritano e nesse mesmo horário no qual não há ninguém, para coletar aquela água, existe uma mulher coletando água lá naquele poço e Jesus inicia um diálogo com ela. E nesse diálogo ele pede água e aquela mulher diz: olha, você é judeu e sou samaritana, você está percebendo isso não? Parafraseando. Só que como resposta, Jesus disse: olha, se você soubesse
quem é que está pedindo essa água? Né? Você é que me pediria e eu te daria água viva. E esse diálogo meio espiritual, muito espiritual eu diria até, despertou a curiosidade daquela mulher para saber o que é que seria essa água viva. E Jesus ele responde, né? Olha, vai buscar o teu marido. Volta cá e vai buscar o teu marido. E aquela mulher, em resposta a essa indagação de Jesus, né? Olha, onde é que está o seu marido? Ela fala, Senhor, em verdade eu não tenho marido. E Jesus elogia ela logo em seguida dizendo, disseste bem ao falar o quê? Não tenho marido. Porque em verdade você já teve 5 e o atual não é seu. E aquela mulher reconhece que existe um dom operando na vida de Jesus e reconhece ele como profeta. Como alguém que é enviado por Deus para revelar as coisas ocultas da sua vida pessoal. E o X dessa questão toda é que logo em seguida a essa revelação de Jesus Cristo, aquela mulher vai na raiz do problema dela. Sabe, muitas coisas que ocorrem nas nossas vidas sempre têm uma raiz como sendo o foco do problema. Por exemplo, quando a gente vê um cupinzeiro numa árvore, né, devorando aquela árvore e se alastrando, né, se espalhando para as lajes das casas, a gente vê o prejuízo econômico de tudo isso, mas simplesmente matar alguns cupins não vai solucionar o problema. É necessário ir no foco e destruir todo o ninho dele. Assim, não é diferente nesse diálogo dessa mulher com Jesus. Essa mulher, ela tinha um foco de problema a ser solucionado. Muita gente acha nessa passagem que o foco do problema daquela mulher eram os homens que ela teve, né? Os 5 homens que ela teve, o atual não sendo dela, e que o problema, né, que Jesus deveria solucionar era esse sentimento devastador que ela tinha em relação a tantos homens que ela já teve na vida. Só que o problema, a raiz do problema daquela mulher é a raiz do problema de toda pessoa que casa sem saber o propósito do casamento, que é a adoração. Adoração conjunta a Deus. Porque logo em seguida a essa pergunta de Jesus, o diálogo se segue da seguinte maneira. A Bíblia diz assim: a mulher lhe disse, vejo que tu és profeta, meu Senhor. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus no caso, né? Mas vós dizeis que o lugar onde se deve adorar está em Jerusalém. Jesus lhe disse, mulher, creia-me que vem o tempo que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, mas nós, os judeus, né, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem o tempo, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque verdadeiramente o Pai busca tais adoradores. Porque Deus é espírito, e os que o adoram em espírito e em verdade devem adorá-lo. Então aqui nós vemos algumas lições ou pontos principais. O primeiro dele é que a mulher aparentemente mudou de assunto, mas não, ela quis ir na raiz do problema dela própria. Ela percebeu que ela sempre buscou satisfazer o coração dela com coisas de aprovação social, por exemplo. Um casamento pode se tornar um objeto de idolatria, algo que está no coração humano, mas nunca sacia a sede ou a fome do espírito humano. Aquela mulher, ela casou 5 vezes e o atual homem que ela estava não era dela porque simplesmente ela não consultava a Deus previamente sobre a plena vontade dele na vida dela. Quando você negligencia a vontade de Deus sobre a sua vida, você diz que ele está em segundo plano e não em primeiro. Por isso que desde a antiga aliança, o primeiro e soberano mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Quando isso é invertido, automaticamente você passa a idolatrar aquilo que está em primeiro colocado. Veja, a solução do problema dessa mulher era saber como adorar e onde adorar. Muitas pessoas mudam de igrejas achando que a mudança de ambiente vai trazer transformação na vida delas, quando na verdade a transformação na nova aliança começa de dentro para fora a partir da ação do Espírito de Deus. Veja, essa mulher, ela questiona Jesus onde se deveria adorar. Se seria no monte, se seria em Jerusalém. E Jesus também traz novamente esclarecimento sobre esse mesmo problema. Ele diz, olha mulher, vai chegar o tempo, né, quando o Espírito Santo vai ser derramado no mundo, sobre toda a carne, quando eu for crucificado, quando eu subir ao céu, eu vou enviar novamente o Espírito Santo. Parafraseando, ele não falou todas essas informações aqui, mas foi justamente o que aconteceu posteriormente. Eu vou enviar o Espírito Santo,
quando ele vier para o mundo, ele vai solucionar todo o problema, inclusive esse seu de idolatria. Então, no coração humano, quando o Espírito Santo governa o coração humano, a idolatria ela fica em segundo plano, ela sai de cena, em verdade. E você passa a ter um novo caminho de adoração pleno a Deus. Essa mulher tinha como foco do problema dela a idolatria, e Jesus soluciona a dúvida que ela por tanto tempo veio perpetuando na vida dela e que foi a raiz de problema para tanta coisa que ocorreu na vida dela. Então a mensagem de hoje é: não idolatre casamentos. Seja pleno em Deus. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Encha-se do Espírito. A Bíblia diz: busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Oh, aleluia! As demais coisas inclui também casamento. As demais coisas vos serão acrescentadas. Ora, as demais coisas, incluindo o casamento, inclui você dizer que, acima de tudo, antes do casamento, existe Deus. Deus é o autor do casamento. Não se pode trocar o que Deus criou pelo autor daquilo. Então, quando você tem essa mudança de olhar, observa que o Espírito Santo ele está agora apto, ele está agora livre para atuar na sua vida espiritual e fazer realmente novas todas as coisas. Porque, em verdade, a afirmação de que Jesus fala de que o Pai busca verdadeiros adoradores é algo que deve ser encontrado, inclusive, em nós, na igreja atual. E é isso que eu espero a partir desse vídeo. Que você entenda que você deve adorar a Deus em espírito e verdade, que Deus está à tua procura sim. Então, sou Douglas Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com quem você ama e eu quero que vocês saibam que vocês são mais que um número, você é o melhor de Deus. Shalom.